E foi esse caso, grande caso, que foi uma virada para você começar a fazer a cobertura, atuar dentro desses Do crimes do investigativo. investigativo criminal. E aí eu já faço um link com outro caso que, ao contrário do que aconteceu, do que sustentaram por muitos Uhum. anos essa inocência, os irmãos Nardoni Uhum. e Suzane rapidamente acusaram-se. Tinha um combinado, eles fizeram ao contrário do Ah, que os houve. cravinhos. Os cravinhos, desculpa. Os Nardoni. Os cravinhos, eles fizeram um plano ali, fizeram tudo premeditado e não sustentaram. Completamente diferente do que aconteceu com os Nardoni. No caso da Suzane, inclusive, eles são réus confessos, né? Exato. Eles vão confessar o crime. Eles não têm essa frieza que os pais tiveram, que no caso o pai e a madrasta tiveram. Mas eu acho que ali entrou numa situação onde é muito difícil vamos entrar dentro da cabeça do criminoso, a gente conversa com vários psicólogos forenses, né? Não existe crime perfeito, número um. Existe crime mal investigado, ou com falhas de investigação. Quando a gente olha nesse crime da Suzane, o que a gente vai ver? 3 pessoas, 3 agentes. É diferente, por exemplo, quando a gente vai pegar um serial killer, né? Que ele está agindo sozinho, ele é um lobo solitário, ele não Tem tem um método, ajuda. modus operandi. Ali nós temos 3 pessoas, né? A Suzane, o namorado, e o irmão do namorado. Ali tem um elo fraco. E o elo fraco, você não tem... Porque, assim, eles pensaram em muita coisa. Eles pensaram no pré-crime, eles pensaram no crime, mas eles não pensaram no pós-crime. E eles são pegos, né, num deslize de um dos irmãos, que vai sair para comprar uma moto. Uma moto em dólar. Com que dinheiro, se aquele rapaz não tinha... Enfim, aquelas pessoas já estavam sendo investigadas, né? Então, é aquela tal história, né? Tô de olho em você. O que você fizer, a gente está aqui. Aí, ele não tinha como explicar a compra. E aí tem milhares de técnicas, né, de investigação, onde você vai separar, né, cada ator ali num determinado local para que eles ali parem de se conversar e cada um vai começar a trazer uma história, porque como desde o começo eles não estavam falando a verdade, uma hora você se enrosca. Nessa hora, desculpa te cortar, nessa hora que você está interrogando alguém, a Suzane está na minha frente. É legal que eu blefe com a Suzane, que eu traga informações, e o Daniel já confessou. Que é o que a gente vê muito também nos documentários que trazem. O policial pode blefar? Pode. Isso vai ajudar? Pode ser que em alguns casos sim, pode ser que em outros não. Isso tudo vai depender muito da estrutura emocional daquela pessoa, né? Então, confessou, mas confessou o quê? E muitas vezes, quando a gente está falando de um depoimento, né, de um investigado, de um réu, ele vai fazer sempre na presença do seu advogado. Na grande maioria das vezes, ele vai fazer na presença do seu advogado, que vai estar lá instruindo o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, se aquilo é verdade, se não é. É um jogo mesmo, sabe? De xadrez. O que acontece? O maior problema da Suzane foram 2. Um foi essa história que o cunhado dela na época vai comprar essa moto, ele não consegue justificar, né, da onde veio esse dinheiro, porque lembra que eles vão sumir com dólares que foram roubados. Que foram uma das únicas coisas que foram roubadas, porque a casa estava intacta, né? Eles vão cometendo muitos erros. O crime da Suzane é cheio de erros. Né? É cheio de erros, né? Da Suzane e dos irmãos Cravinhos. Eles tentam controlar muita coisa, mas você não controla tudo. Então, a primeira coisa até o perito conta e explica que eles usavam luvas, usavam meia calça para não deixar pelos e cabelos. É o que ele falou, mas você encontrar pelos e cabelos dela ou do namorado na casa dela... Porque eles frequentavam o local. Exatamente. Estranho seria encontrar meu pelo e meu cabelo lá, uma pessoa que nunca entrou lá dentro. Era uma coisa que eles não precisavam se preocupar. Exatamente. Tem algumas coisas que vai, né, colocando eles, vai implicando eles. Quando eles são separados,
eles cometem um outro erro absurdo, que eles vão entregar uma nota, né, de um motel, uma nota fiscal de um motel. Chega a ser até meio infantil, né? Quem que vai pedir nota fiscal de motel? Por quê? Né? Eu vou ter que prestar contas com meu pai que eu fui no motel, sabe assim? Não faz sentido. Não tinha, gente, nota fiscal paulista naquela época que você podia estar juntando pontos para... não tinha. Não tinha nenhum prêmio que você podia trocar por álbum de figurinhas. Lembra? Já teve todos esses tipos assim. Não, você vai juntar uma nota fiscal de um motel. E ainda produzem uma prova contra si, porque aquela nota tem um horário bem curto de permanência deles no motel. Mas o problema não está nem ali no horário. O problema está no seguinte: eles combinaram muita coisa. Combinaram tudo. Cada um ia falar, o que eles tinham feito. Mas eles não combinaram a transa. Então, eu lembro da delegada, uma delegada ótima, a doutora Cíntia Catanduva, a gente entrevistou ela, tem entrevista toda dela lá também no canal, que a Suzane vai contar uma história e o namorado vai contar outra. A única coisa que eles combinam é a história da Coca-Cola e que eles teriam fumado um baseado. Mas cada um transou com uma pessoa completamente diferente da outra. Ou seja, porque eles não esperavam que isso lhe fosse perguntado. Então, assim, e aí falam, bom, isso aconteceu aqui, outro está me dando uma outra versão. E você pega no detalhe. Exatamente. Então, você tem a questão, primeiro, primeiro assim, um criminoso nunca vai deixar a arma, porque a arma é seu objeto de trabalho, na cena do crime. Então, a arma estava lá. Do lado da cama. Aquilo já era suspeito. Não, do lado da mala, lembra que ele tem uma mala rasgada. Tava uma mala rasgada, que eles vão retirar o dinheiro. Tá, e verdade. Aí tinha a mala, tinha a arma ali. Assim, é improvável que um criminoso vá largar a sua arma, mesmo que não seja a sua ferramenta de trabalho. Seja, essa arma aqui é do pai dela. Pô, eu achei uma arma, já vou levar para isso aqui, pode me servir para uma outra coisa que eu vou fazer. Você não vai deixar a arma. Tem coisas que você vai olhando ali, e o próprio comportamento dela também vão denunciando ela. O policial militar conta que quando ele chegou, né, porque eles vão ligar para a polícia dizendo, olha, a porta da minha casa está aberta, mas não tinha sinal de arrombamento, então alguém teria que ter aberto com a chave. O policial entra, vê aquela cena que é bizarra, a cena é bizarra, é uma cena horrorosa, horrorosa. A cena do crime é muito triste. E quando isso acontece, eles têm muito cuidado de relatar o que aconteceu para os familiares, porque muita gente passa mal, tem gente que pode até ter um mal súbito, sim, porque você vai receber uma notícia muito impactante. Bomba, né? E a resposta da Suzane para o policial foi muito fria. Ele falou, opa, aí tem coisa errada. Aí ele falou, não, ninguém entra aqui, ninguém sobe, aquele policial militar tá de parabéns, foi muito diligente, preservou a cena do crime até que a polícia chegasse para fazer as investigações. Porque ele falou, isso aqui tá estranho. Na experiência deles, as pessoas ou vão se desesperar, vão chorar, vão começar a se sentir mal. E ali tinha um ar de frieza. Ela perguntou o que ela fazia, né? E agora, o que a gente faz? Exatamente. Olha só, você falou que o teu pai e tua mãe morreram e foram assassinados de uma forma muito brutal. Então, assim, ela vai se entregando. Até que nesse dia, quando a delegada vai botar cada um, né, numa sala, recolhendo novamente esses depoimentos, ela consegue, assim, que eles chamam, né? Ela quebra a Suzane fala, não, realmente nós cometemos o crime. E eles todos confessaram o crime. Mas ela ainda tenta jogar pra cima deles, não? Tenta, mas assim, não cola, né? Porque assim, como é que eles entraram? Eles entraram, aquilo tudo foi planejado, eles tiveram que fabricar, né, a arma do crime, não foi algo que eles encontraram em casa, a própria mãe da Suzane não morre imediatamente. Então, deixam o irmão lá no play. Numa casa de jogos, isso, né? E aquelas arcade games, né? Aí, o que acontece? Eles vão usar um saco da própria casa. Então, uma outra coisa que chamou muita atenção é porque numa pilha de saco plástico
né? Se você pega com muita pressa, aquilo tudo vai derrubar. Despenca. E você tem que saber exatamente onde aquilo está. Então, porque com pressa Sim. para você resolver o problema. E a pilha estava completamente arrumada e o saco vinha daquela mesma pilha. Outra coisa que chama muita atenção do próprio perito, porque ele fala é alguém de dentro dessa casa. A casa da Suzane, diferente da casa dos Nardoni, era assim impecavelmente arrumada. Então, assim, não tinha nada fora do lugar. A delegada conta que tinham poucas fotos de família. Então, assim, já era uma pessoa que estava condicionada a saber como retirar as coisas sem fazer bagunça, entende? Diferente da outra que era uma bagunça danada. Então, quando você vai juntando cada pecinha que parece que não é nada, que é uma bobagem, mas eles estão ali anotando. Isso aqui é estranho, isso aqui é estranho, isso aqui também é estranho. E aí eles vão montando aquele quebra-cabeça. Quebra-cabeças. É um grande jogo ali, que a gente diz que é um grande jogo de xadrez, porque qual é a hora certa de você movimentar ali, né, a sua peça do seu checkmate, que é a sua rainha, né? E aí eles acabaram confessando, enfim. Quem confessou primeiro, Carla? Foi o da moto. Quem estava devendo mais, de fato, É, né? Quem cometeu o deslize. A própria delegada explica, ele é o elo fraco ali, né? O elo mais resistente era a Suzane, e o elo mais fraco era ele, e depois, enfim, aí confessaram o crime, diferentemente dos Nardoni, que nunca confessaram o crime, que se mantém até hoje, dizendo que não foram eles, né? Então, assim, cada investigação, ela é muito única. E aí você recebe todo esse material, a gente vai olhar lá todo desde o inquérito policial, o processo. E quando a gente começou o investigação criminal, a gente estava muito focado em cima da investigação, em recontar a investigação. Quando a gente entendeu que a gente precisava ir além. E aí, nas temporadas mais à frente, a gente vai trazendo as famílias, para que as pessoas tinham muita curiosidade, né? Tirando os casos midiáticos, e não é justo a gente só trazer casos midiáticos, porque os outros casos não são importantes, lógico que são. A gente precisava apresentar quem eram essas famílias, porque a gente está falando, né, uma vítima que tinha nome, ela foi simplesmente exterminada da face da terra, mas... Então, a gente começou a trazer as famílias, e mais para frente a gente entendeu, muito por conta também dos erros judiciais, a necessidade de sempre termos a defesa aqui do outro lado. Porque aí você traz todas as informações e você deixa para as pessoas que estão assistindo, para que elas tirem as suas conclusões, mas elas vão receber tudo. Então, porque senão a gente está suprimindo alguma coisa. Fica muito tendencioso. E exatamente, isso nunca foi a nossa intenção.